ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:02, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Clique no sininho para receber as notificações das nossas transmissões no YouTube. Ouça os nossos podcasts no blog gentequefala.com.br. Interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp 973350038 e também pelas redes sociais, claro, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, os nossos convidados são os seguintes: Dr. Milton Flávio, médico, assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Milton Flávio, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de voltar ao programa, reencontrar você, a Zenildo, Fausto, enfim, e o Serguei, que vai estar conosco hoje. Um grande abraço. Dando sequência aqui à apresentação dos nossos convidados desta edição do Gente que Fala, Raquel Marques, co-deputada estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela faz parte da bancada ativista, mestre em saúde pública, doutora em medicina preventiva. Raquel, bem-vinda ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Olá, Mauro, tudo bom? Prazer estar aqui, é seu convite. Então, eu estou ligando no celular dele. Prazer é todo nosso. Também com a gente o advogado criminalista, doutor Sergei Cobra Arbex, ex-conselheiro e ex-diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Uma satisfação estar aqui com você, juntamente com o nosso querido Milton Flávio, nosso sempre deputado, a deputada também Raquel Marques, e um abraço especial ao Fausto Camunha, que é essa grande figura humana, ao lado da Zenilda também, que é outra personalidade que a gente gosta, estava com saudades. E eu venho agora como advogado e também como quase seu colega, viu, Mauro? Eu ancoro um programa na Rádio Cultura e, olha, não sabia que era tão difícil ser jornalista, viu? Ou radialista. Não é fácil, não. Mas vamos debater os temas, estou aqui à disposição e agradeço o convite. Então, parabéns aí pela nova missão, sucesso lá na Rádio Cultura com esse novo desafio. Ok? Vamos lá ao nosso primeiro tema desta edição do programa Gente que Fala, abrindo a semana. O Brasil superou neste fim de semana as marcas de 1 milhão de infectados e 50 mil mortos pela Covid-19 pelos registros do Ministério da Saúde. E um outro dado, um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com base na PNAD contínua, que produz indicadores sobre a força de trabalho, mostra que o número de brasileiros que estavam desempregados, mas ficaram impedidos de buscar trabalho por estarem doentes, saltou de 3.300.000 para 4.700.000 nos últimos 2 meses. A avaliação dos pesquisadores é de que esse quadro, tanto econômico quanto político e de saúde, deve piorar nos próximos meses. Milton Flávio, sua avaliação sobre esses dados da Fundação Getúlio Vargas, com base no PNAD contínua, que é na PNAD contínua, né, que produz indicadores sobre a força de trabalho, tem que considerar ainda aquele pessoal que, antes da pandemia, já não estava procurando emprego porque achava que não ia ter colocação e aí acaba desistindo. Então, já tinha um contingente, aí soma agora com esse pessoal que ficou doente. Sua avaliação? Olha, a situação é bastante grave, né? Não apenas no Brasil, particularmente mais grave no Brasil do que em muitos países, mas é uma epidemia que acometeu o mundo como um todo e também acabou fazendo com que as economias mundiais vivessem uma situação muito parecida, né? O desemprego também não é privilégio brasileiro. Claro que aqui fica muito mais grave, porque nós já enfrentávamos um desemprego endêmico para ficar na pandemia. E agora nós estamos com um desemprego pandêmico, né? Na verdade, eu diria que não é porque as pessoas estão doentes e não podem procurar emprego. Na verdade, os empregos faltam. Não há emprego para pessoas sadias. E aí eu gostaria de reiterar o grande erro que o Brasil cometeu. Diferentemente de outros países, e eu não falo aqui da Nova Zelândia, eu não falo aqui do Japão, eu não falo aqui da Suíça, eu não falo aqui da Coreia, mas de outros países que enfrentaram a epidemia e a pandemia
com muita gravidade, como Itália, Espanha, Inglaterra, França, mas que tiveram ou deram uma resposta mais sólida, mais consistente, mais forte, né? E, com isso, puderam sair mais rapidamente da crise. O Brasil, junto com os Estados Unidos e com a Suécia, eu colocaria num plano parecido, preferiram adotar, num primeiro momento, o negativismo. Quer dizer, não existe a pandemia, o nosso presidente se sentiu obrigado a ser mais do que Messias, né? Ele achou que ia ser Deus, inventar, ou pelo menos prescrever um remédio que tirasse o Brasil dessa situação, e hoje, infelizmente, países que entraram junto conosco na crise já estão saindo dela, e nós não sabemos nem se nós chegamos no ápice dessa crise. Então, é uma situação grave, né? Mas eu acho o mais importante superarmos primeiro a pandemia do Covid e depois, conjuntamente, com a nossa inteligência, com os nossos institutos de ciência, com os nossos bons economistas, com os políticos responsáveis, buscar uma saída. O mundo já enfrentou situações parecidas com pandemias anteriores, 2 guerras mundiais, e o mundo viveu, exatamente depois dessas crises, os seus períodos de maior desenvolvimento social, econômico e científico. Vamos torcer para que isso aconteça também agora. Com a deputada Raquel, como é que a gente vai sair deste problema agora? O que você vê possível de planejamento que pode ser apresentado, por exemplo, para o Estado de São Paulo aí na Assembleia Legislativa? Acredito que é preciso ter duas prioridades quando a gente pensa em economia imediatas, tão urgentes quanto o enfrentamento à doença especificamente. Uma é garantir a sobrevivência das pessoas para que elas não precisem sair à rua, né, para ganhar o pão do dia. Essas pessoas que não têm nenhum tipo de reserva, para que elas possam se preservar, quando doentes, não contaminarem outras ou não se contaminarem também. E a segunda questão é garantir que vagas de empregos não sejam fechadas. A gente tem uma situação que o desalento que se jogou os empresários nesse momento, sem nenhum suporte, sem crédito, sem nenhum auxílio, está fazendo com que muitas empresas fechem, né? Esse final de semana tive a notícia que fechou o Bar Brahma, um bar tradicional da cidade de São Paulo, um ponto turístico, né? Então, assim como ele, são centenas, milhares de negócios pequenos, médios, que estão encerrando suas atividades e com eles os postos de trabalho também se vão. Uma empresa, ela não volta ativa, né? Assim tão fácil. Se é difícil conseguir um trabalho quando se fica desempregado, depois que se falha uma empresa, é especialmente difícil, porque muitas vezes ficam dívidas, ficam uma série de circunstâncias que levam anos, às vezes uma vida inteira, para serem recuperadas. Então, eu acredito que medidas que dessem suporte de verdade para que as empresas continuassem e a garantia de renda para que as pessoas físicas sobrevivam com dignidade nesse processo, são as duas prioridades. Contudo, nesse aspecto, a gente não conseguiu avançar muito dentro da Alesp, né? O que nós conseguimos com relação à renda foi um auxílio de R$300 para as mulheres vítimas de violência, por exemplo, né? Houve um debate aí sobre a questão da cultura, se criou uma pequeníssima renda com relação à cultura, para profissionais da cultura, mas ainda nem instituiu a renda. Autorizou que o governador, se quiser, pode. Então, são soluções quase simbólicas que não encaminham de verdade o problema, porque nós não sabemos se o governador vai realizar essa medida que a Assembleia sugere através da lei autorizativa. Com relação às empresas, incentivos fiscais para indústrias que queiram começar a produzir produtos de saúde, EPIs, equipamentos como respiradores e tal, mas não houve um avanço real para essa massa de micro, pequenas e médias empresas, que são as que geram mais emprego e as que estão mais severamente vulneráveis nesse momento, assim como as pessoas também
de mais baixa renda. Doutor Sergei, é claro que a gente tem que pensar positivo, tem que olhar lá para o horizonte e acreditar numa situação melhor. Você está positivo em relação à retomada de empregos pós-pandemia? Olha, eu tento ser otimista mais por conta da nossa nação enquanto povo brasileiro do que por conta da atuação dos poderes constituídos. Muito embora a gente seja entusiasta sempre das instituições, o que a pandemia revelou é que a gente perdeu a oportunidade de sair daquela história de que o Brasil sempre trabalha depois que a tragédia acontece. Vejam só, Caro Mauro, Raquel e meu amigo Milton Flávio. A gente tinha tudo para acertar, porque o exemplo já estava na Europa. A nossa perspectiva era amplamente já divulgada nos exemplos. A gente sabia que ia ter um problema sério sanitário, sabia que ia ter uma consequência e parecia que a gente estava se estruturando para isso. Mas aí, lamentavelmente, nós não tivemos esse empenho necessário para poder atacar essa pandemia de maneira ideal. É claro que teve gente que pecou pelo excesso do que pela omissão, o que eu prefiro. Teve vários governos e várias prefeituras que fizeram algum tipo de ação, equivocado ou não, mas lutaram. Mas o papel da presidência da República é realmente lamentável. Não tem outro português para assinalar. Você até pode, e o presidente não é obrigado a concordar que o vírus tem essa devastação que todo mundo fala, mas tem. Vamos imaginar que ele não concorde. Mas um presidente, um líder que não sai do gabinete, fica na live o dia inteiro. A gente pode estar aqui na live, a gente já é comentarista. Agora, um presidente fica o dia inteiro na internet, não pega o avião, não visita uma cidade, um estado que está na calamidade. Isso demonstra como o governo não entendeu a necessidade dessa liderança nesse momento tão difícil do Brasil. Ontem o presidente foi até o velório do paraquedista. Aliás, fez muito bem. Tivesse esse gesto sempre, seria melhor do ponto de vista humano. Mas eu não falo só de gestos humanos. Eu falo de gestos públicos, da gestão pública. Aparecer e mostrar quais são os programas que o governo vai fazer, quais são as destinações das verbas. Em vez de pegar aquele ministro que foi embora, o Weintraub, e ficar fazendo live com ele, chama os ministros bons do governo, Tarcísio, a Tereza Cristina, e monta o planejamento para nós, povo, termos essa esperança, Mauro, que você pediu que eu tivesse nesse momento. Eu tenho sim, mas eu espero que as pessoas se conscientizem, principalmente as instituições. Eu queria... Seguindo... Pode seguir, Milton. A fala do Sergei para fazer esse reforço, né? Muitas pessoas, quando conversam comigo, questionam as críticas que faço ao Ministério da Saúde atualmente no Brasil, por conta de termos lá, não um general, né, mas um militar que não tem informação, sobretudo para cuidar de uma pasta que, nesse momento, é a pasta mais destacada, mais desafiada do país. É a mesma coisa que você colocasse um médico para comandar o exército numa guerra entre países. E as pessoas, às vezes, me dizem, Milton, mas o Serra foi ministro. Eu quero fazer aqui apenas um parêntese e dizer, é verdade, e foi um belíssimo ministro que enfrentou uma epidemia, uma pandemia muito parecida, que foi da AIDS, com sucesso, e implantou aqui no Brasil o melhor programa para combater ou para enfrentar o AIDS, né, do mundo. Foi assim considerado em muitos momentos. Mas ele se cercou de profissionais da saúde. Por exemplo, levou aqui o depois secretário da Saúde, Barradas, para fazer assessoria para ele. O Paulo Teixeira, que é um menino espetacular, formado na minha faculdade, que foi coordenar o programa de AIDS. Enfim, ele montou uma equipe de profissionais. O que nós vemos agora não é o problema de um general apenas estar comandando o Ministério da Saúde. É de ter levado para lá mais 20 militares. E não levou praticamente ninguém com respeitabilidade que possa enfrentar, veja bem,
não é apenas a epidemia ou a pandemia do Covid-19. São as outras epidemias que seguramente vamos enfrentar a partir de agora. As doenças respiratórias, dengue, zika e outras mais que podem vir. Então, infelizmente, essa falta de visão, essa falta de clareza, essa falta de compromisso, de entender que a doença é grave, como disse o Serguei, muito importante que ele tenha ido ontem no velório do menino, do jovem paraquedista, que morreu num acidente durante um treinamento. Mas ele não foi a nenhum velório, nem a nenhum enterro coletivo, com 50 mil mortes por uma doença que ele chamava, não sei se chama ainda, de gripezinha. Então, é claro que, nesse momento, com essa falta de exemplo, muitas das ações, dos projetos, dos programas que foram feitos pelos governadores e prefeitos enfrentaram dificuldades muito grandes, porque faltou o exemplo. Se o presidente faz, por que eu não posso fazer? Ele não está se sentindo cidadão, ele está se sentindo protegido. Se o presidente, que é a pessoa mais importante do país, que está cercado, provavelmente, das pessoas mais preparadas, se ele faz isso, é porque pode fazer. E aí você vê a dificuldade que nós enfrentamos, e agora, sobretudo no interior de São Paulo, num momento em que, na minha opinião e pela minha torcida e de todos nós, da Raquel, do Serguei, nós já devíamos estar pensando numa saída, no enxergar uma luz no final do túnel. Muito bem, seguindo para mais um tema aqui. Oi, deputada. Faço eco ao doutor Milton, porque precisamos realmente mais foco, para poder resolver esse problema. Não apenas a gente está com um militar como ministro, mas ele ainda é um ministro interino, Nem a coragem de enfrentar esse problema e encarar a escolha que fez o presidente está tendo, Ele não tem a coragem de assumir que ele está negligenciando a saúde colocando um militar. Ele deixa um interino indefinidamente. Só uma coisinha. Eu acho assim que algo está ficando muito claro, e a culpa é da nação de um modo geral, mas essa inabilidade ela é intrínseca no presidente. Ele não tem o preparo para o cargo. O cargo está muito grande para ele. Ele mostra isso quando ele se manifesta, Raquel, deputada. Ele tem dificuldade de entendimento. E não é porque ele quer o mal do Brasil, mas assim, não dá para a gente ter esse tipo. A última manifestação da pandemia dele foi no sentido assim: olha, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer é combater a corrupção. Travou, não? Achei que tinha travado. É que vocês estão tão assim atentos que eu pensei que tinha travado. Não, combater a corrupção. Não. Aí eu pensei, mas é combater a corrupção? Corrupção, honestidade é obrigação. Não é qualidade de ninguém. Então não dá para desviar o foco para a corrupção preocupado com narrativa política, porque o Jornal Nacional está acabando comigo e tal. É ele que está se levando à situação. Então, essa parte insuportável da conduta não é nada além da própria atitude dele. Pessoal, vamos seguir para mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Curta tudo, curta o Facebook, curta o Instagram, ative o sininho lá no YouTube para receber as notificações das nossas transmissões. Olha, pessoal, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na semana passada o projeto de lei número 350 de 2020, um pacote coletivo de projetos de enfrentamento ao coronavírus. A demora na elaboração e aprovação foi muito criticada, já que há 3 meses com a pandemia. Entre as propostas apoiadas pela bancada ativista estão medidas de incentivo fiscal para fabricantes de EPIs e respiradores, combate à violência doméstica, distribuição de cestas básicas e kits de higiene, crédito para agricultores familiares, multa para divulgação de fake news, consultas por telemedicina e outras também, muitas outras aqui. Deputada Raquel, antes de falar aqui dessas propostas apoiadas pela bancada ativista, da qual você faz parte,
chama atenção aqui esse aspecto da demora na elaboração e aprovação, muito criticada, já que estamos há 3 meses com a pandemia. Na página da Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma notícia aqui de 20 de maio, que o projeto de lei foi aprovado semana passada. Em 20 de maio, tem uma notícia com o seguinte título: com requerimento de urgência aprovado, projeto relacionado ao Covid-19 avança para as comissões. Tem uma incongruência aí, quando se diz que naquele momento havia aprovação da urgência, e aqui no destaque do texto, a demora na elaboração e aprovação foi muito criticada. Por que houve essa defasagem de 20 de maio até o momento agora para aprovação? A defasagem não é apenas de 20 de maio para agora, a defasagem é de dezembro do ano passado, quando apareceu o problema na China, ou em fevereiro, quando apareceu o problema no Brasil, ou em março, quando foi declarada a pandemia, e a resposta do Legislativo, mesmo que só chega em junho, né? Essa que é a grande demora na questão. E isso tem relação com a forma do fazer política, do fazer legislativo da própria Alesp. A Alesp é uma casa muito centralizada, onde o presidente, Cauê Macris, ele controla demais, assim, ele exacerba, talvez, o seu poder de controlar os tempos da casa, e foi colocada uma situação em que os deputados deveriam chegar em acordo sobre quais projetos, porque seria votado um projetão só. Então, várias soluções foram surgindo no caminho, algumas muito boas e muito urgentes, só que elas tiveram que esperar, todas elas, chegar num acordo entre os 93 deputados, né, para que esse texto fosse aprovado. E a gente acaba fazendo um agir legislativo muito focado nas políticas internas, mas que não tem atenção às necessidades do povo paulista. Isso é um problema recorrente da Alesp, né? Esse controle da casa que visa muito mais garantir equidade entre deputados, que ninguém se milindre, ou que ninguém aprove coisas demais, ou que não haja muita agitação na casa com projetos polêmicos, e aí se perde a conexão com as necessidades do povo paulista. Isso que é a grande questão que chegou aqui. Agora, com relação ao texto, a gente teve alguns avanços, mas também tem uma outra característica, né? Nesse texto todo que foi aprovado, muitas das propostas, que os projetos de leis viraram artigos, então muitos desses artigos são projetos simbólicos, projetos autorizativos, ou seja, eles não têm uma implementação efetiva, imediata, ele não orienta o executivo para que isso seja cumprido, ele apenas acena para o executivo, dizendo, autorizo que você faça tal questão, né? O que não quer dizer que o executivo tem qualquer obrigação de fazê-lo. Então, esse também é uma outra questão, porque vai ser muito provável que a maior parte dessas iniciativas nunca entre em vigor, serão leis que não pegam, porque elas já nasceram com esse vício, né? De não ter força na sua própria palavra e aprovação, são apenas sugestões, quase uma indicação legislativa. Dentro desse pacote, a gente tem aqui coisas como visita virtual, religiosa e familiar para pacientes de Covid, acesso à internet para estudantes da rede pública, determinação de horários em todos os comércios para que sejam exclusivos de idosos, publicação diária de dados sobre a pandemia pelo governo estadual, incentivos fiscais para a indústria produzir equipamentos de proteção individual e equipamentos de saúde no interior de São Paulo, porque ficou muito evidente, né, o quanto nossa indústria está desestruturada, a gente ficou muito dependente da China, é um problema de segurança nacional, né, essa questão da gente ter se desindustrializado tanto. E uma série de outras questões também foram contempladas. Raquel, a bancada ativista da Assembleia Legislativa tem conseguido levar para dentro do parlamento aquela proposta inicial, que é o diferencial da bancada ativista. Existe uma deputada, né, e o grupo são 9, não é isso? Se não me engano. Isso. E tem conseguido levar aquilo que a bancada
quis, de primeiro momento, e no que se refere à questão da pandemia, mudar essa urgência, que a urgência para a política é uma coisa, a urgência para a sociedade é outra. A bancada ela tem conseguido atuar. Então, nessa proposta que nós temos, somos 9 pessoas com uma porta-voz, que é a deputada de verdade, a Mônica Seixas, né? Os outros são co-deputados que compõem o grupo ali, e que tem um poder político, mas não tem um poder legal. E a gente tem feito muito trabalho. Eu diria que é um dos gabinetes mais ativos nesse momento da pandemia, porque enquanto a mesa diretora segura tudo quanto é tramitação de propostas dos gabinetes, o nosso agir voltado para as bases, né? Articulação, buscar apoios, atender as necessidades, conectando sociedade e a demanda dos mais aflitos, ele tem agido de alguma forma e trazido algum retorno para a população do Estado de São Paulo. Quem está só dependendo da tramitação legislativa está praticamente de braços cruzados, porque se a casa ela já era lenta, ficou nesse instante ainda mais morosa. Milton Flávio, como ex-deputado, o senhor esteve já na Assembleia Legislativa, foi parlamentar por diversos mandatos. O senhor tem algum tipo de crítica a ser feita nesse momento? O senhor considera que há um atraso em relação a essas ações de combate ao coronavírus no estado de São Paulo? A Assembleia não tem muito o que fazer, como destacou a co-deputada Raquel, no sentido de que o projeto é autorizativo, ou seja, não obriga o governo a tomar aquelas medidas, a não ser que ele queira, a não ser que tenha dinheiro, a não ser que tenha condições de implementação. Como é que o senhor avalia? Olha, primeiro eu queria cumprimentar a Raquel, né, e o coletivo que ela representa. É uma inovação, eu não vivi isso na Assembleia. Gostaria, fui líder de 3 governadores, né? Seria interessante para mim ter vivido uma experiência de poder compartilhar com um coletivo que eu sempre respeitei decisões. Então, eu queria primeiro cumprimentá-lo. Depois fazer uma brincadeirinha rápida, né? Eu devo ser parente da Raquel, porque eu também sou Marques, Milton Flávio Marques Brautenschläger. Para ver que é uma parente, ver que a família continua tendo um representante na Assembleia. Mas, falando agora com mais seriedade, eu acho que a Raquel colocou muito bem, né? Eu até acho, Raquel, que a Assembleia, a grande contribuição que a Assembleia poderia dar, as casas legislativas podem dar, mas, sobretudo, a Assembleia, que, a partir da Constituição de 88, ficou espremida, né? Quem decide efetivamente nos municípios são as câmaras municipais, quem decide no país é o Congresso, e a Assembleia, para ela, sobrou um espaço muito pequeno. Essa questão que ela colocou, eu já havia detectado, e não é nenhuma novidade. Acho até que o fato de terem não só postergado, mas terem optado por fazer um grande projeto, com cada artigo, na verdade, representando um projeto de um deputado ou de uma bancada. Eu sei como a casa funciona, eu fui líder aí, essa necessidade de ter uma marca do deputado ou do partido poder dizer que aquele artigo foi uma proposta. Mas, como eles são autorizativos, se efetivamente o governo atuar como deveria atuar, né, o projeto autorizativo é um projeto que não tem nenhum sentido. Portanto, pode ser vetado. E o que é mais grave, eventualmente, ao se vetar esses decretos ou esses artigos, você pode criar constrangimento para o projeto inteiro e, inclusive, inibir a ação ou a possibilidade de que os bons efeitos de artigos ou do projeto naquilo que ele efetivamente é constitucional não possa acontecer. Eu acredito que em situações como essa, o mais importante era que houvesse, né, e aí é sempre... Claro, cada um de nós vive um momento diferente. Os mais antigos, o Serguei é mais jovem, mas a mãe dele viveu conosco num outro plano é a situação. Quando nós assumimos em 95, a nossa situação era de uma
de tal gravidade na sucessão do governo Fleury, que nós não tínhamos dinheiro para colocar gasolina, né? E a Assembleia e a Casa Civil, a liderança do governo, o Colégio de Líderes, em muitos momentos, se constituiu como um comitê de crise, porque seria muito mais fácil que a Assembleia pudesse ter tido com a Casa Civil, através do líder do governo, uma discussão mais consistente, de tal maneira que ela agilizasse as respostas que o Executivo precisava para poder implementar as suas ações, e, por outro lado, convencer o Executivo, né, nesse diálogo permanente que deve existir na Casa, de que essas ações que estão sendo agora apontadas com artigos ou com um decreto autorizativo pudessem efetivamente ter sido feitas já. Então, nesse momento, o que está faltando, e aí eu concordo com o que o Serguei falou, está faltando ao Brasil, eu diria, um pouco mais de civilidade, um pouco mais de compromisso patriótico, de esquecer, nesse momento, as picuinhas partidárias, ideológicas, e perceber que, se juntos, não vai ser fácil a gente superar a crise. Separados, eu diria que é quase impossível. Doutor Sergei, pegar um pouquinho aí o início da fala do Milton Flávio, esse aspecto de que a gente tem, em Brasília, temos o Congresso Nacional, temos a Câmara dos Deputados, o Senado, que cuidam do macro. E nós temos no município, onde as pessoas vivem, onde as pessoas, de fato, enfrentam seus problemas, a Câmara Municipal, que cuida do buraco da rua e aquelas coisas realmente próximas do munícipe. Nesse sentido, a Assembleia fica com um espaço muito restrito, muito reduzido de atuação, e aí, falando de pandemia, fica ainda restrito também cuidar da pandemia? Olha, primeiro eu gostaria de fazer uma ressalva, não uma ressalva, um apontamento no que a deputada falou, a deputada Raquel. Esses engendramentos das estruturas políticas precisam de várias reformas que impactam no que ela mencionou. Por exemplo, nada contra o Cauê Macrise, nada contra ninguém. Reeleição é um instituto, para mim, falido. Não devia ter reeleição de nada, nem para síndico, na minha visão, como concepção de Estado, porque eu acho que a reeleição vicia apoio, condiciona poder. Vejam só, o Rodrigo Maia, lá em Brasília, está desesperado porque não pode se reeleger. Ele já devia saber que não tem reeleição e tem que trabalhar, porque mandato é um negócio muito sério, muito desgastante. Seja 3 anos ou 4 anos, a sua vida vira uma coisa assim, fora de série. Tem que deixar espaço para os outros, tem que ter democracia. Não dá para a gente ter governadores 4, 5 vezes a mesma pessoa. Isso não ajuda o sistema democrático e impacta no que a deputada falou. Agora, Serguei, posso só fazer dar um depoimento? Mário Covas, Zulaê Cobra Ribeiro e Milton Flávio sempre foram contra a reeleição. O Mário Covas... O Mário Covas até o fim. Inclusive, ele foi para a reeleição contrariado, né? Mas isso é uma concepção minha. O Sergei acha isso, tem muita gente que tem argumentos sólidos para que pelo menos uma reeleição, é algo que tem princípios republicanos até nos Estados Unidos, tal. Eu sou contra a reeleição. Acho que um mandato é muita coisa já. Mas, voltando à questão que o Mauro apontou, das limitações, Mauro, você tem razão, muitas estruturas políticas, incluindo reeleição, as estruturas para voto, para eleição, precisam ser transformadas. E as autonomias das instituições também. A Assembleia precisa ter mais autonomia, o processo político é viciante, mas você precisa ter mais autonomia, o Judiciário precisa ter mais autonomia também. Essa história do presidente do tribunal ter que ir lá todo mês para pedir orçamento para o governo. Mas, para isso, meu caro Mauro, o Milton e a Raquel, a gente precisa ter mais amadurecimento da nossa democracia. A gente ainda é um bebê democrático. Porque, assim, tudo que a gente faz, a gente ainda vive a terra dos valentões no Brasil. As pessoas podem ser fortes nas falas, podem ser contundentes, mas não é briga de rua, é um processo de autoafirmação geral dos políticos. Um populismo que se mistura com caudilismo, agora tem o bolsonarismo, que não é nem o Bolsonaro mais. O bolsonarismo já está muito maior que o bolsonarismo no fenômeno radical. Então, Mauro,
Eu acho assim, eu estava lendo aqui o projeto 350 de 2020, que a deputada mencionou. Eu estou vendo aqui incentivos fiscais para pequenas e médias empresas, tem aqui o projeto Tamo Junto, tem um monte de coisa. É isso que a gente precisa saber, porque, ao fim e ao cabo, o que nos interessa é isso. Quais são as suspensões dos procedimentos de cobrança de dívidas tributárias? É isso que o pequeno empresário, o feirante, as pessoas que estão em casa desesperadas querem saber. Então, precisa explicar mais. Vou só fazer uma pergunta a mais aqui para a Raquel, para a gente finalizar esse tópico. Raquel, acho que nada é mais importante neste projeto do que a transparência. Talvez esse seja o primeiro item a ser pensado por todos os deputados. Como é que isso foi contemplado nessa matéria e se vai dar para ter fiscalização em relação a mostrar transparência em relação às ações do Executivo e em relação às ações até da própria instituição Assembleia Legislativa. Sim, o que foi pensado, até com o projeto aqui para constar na íntegra, mas o que foi pensado com relação à transparência são duas questões, né? Um monitoramento dos gastos, porque nós estamos num momento em que os gastos ficam mais facilitados pela necessidade urgente que a pandemia traz, não dá para seguir os ritos de licitação, como é de costume, então, auditoria disso e acompanhamento. E a segunda questão são critérios de quais dados, obrigatoriamente, o governo do Estado deve publicar sobre as questões de saúde, número de contaminados, número de mortos, leitos disponíveis. Essas são as duas medidas de informação que foram contempladas aí no que a gente chama de projetão. Bom, vamos seguir aqui, que o tempo está passando. Vamos para o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala. Olha, pessoal, a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo lançou na semana passada um repositório de dados abertos e demográficos de 75 mil pacientes para subsidiar pesquisas científicas sobre a Covid-19 e ajudar o poder público na tomada de decisões contra a pandemia. É a primeira base de dados anônimos do país com informação de 1.600.000 exames clínicos e laboratoriais e 6.500 dados de desfecho de pacientes. A iniciativa conta, além da FAPESP, com o apoio da Universidade de São Paulo, do Grupo Fleury e dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Milton Flávio, explica para a gente melhor como é que esse trabalho da FAPESP vai funcionar. Na verdade, a FAPESP é um órgão financiador, né, de pesquisa, portanto, ele apoia institutos de pesquisa públicos e privados para desenvolverem projetos e ações que possam dar à sociedade civil organizada e ao governo uma visão mais adequada, mais acurada do momento em que nós vivemos. Eu, há poucos dias, tive um contato, eu tentei, pelo menos, passar para o governador essa minha visão também. Eu acho, Mauro, dentro daquilo que foi falado ainda há pouco, né, pelo Serguei e pela Raquel, eu acho que a FAPESP tem, ou deveria ter, um papel relevante na retomada, no pós-pandemia, porque ela já tem um programa que é o PIP, que, em parceria com a iniciativa privada, desenvolve projetos importantes de pesquisa no nosso país. A Raquel sabe, o professor Zago, né, uma pessoa muito especial, por quem tenho, e você sabe, uma amizade fraterna e muito antiga, mas um respeito maior ainda pela sua competência, dedicação e compromisso com o nosso país, foi já à Assembleia em mais de um momento para exemplificar o muito que, ao longo da história, a FAPESP vem fazendo pela ciência de São Paulo e do Brasil. Eu me lembro que, quando Dória foi para a Alemanha, o Zago passou por ele um dado que é bem ilustrativo. Quando se discutia, né, as verbas e eventuais doações ou investimentos que a Europa, enfim, a Europa, os países daquela região fariam no Brasil, sobretudo a Alemanha, Noruega, né? Nós fizemos um levantamento e a FAPESP
enquanto instituto de pesquisa, ao longo da sua história, colocou muito mais recursos na Amazônia do que esses países, né? Centenas de projetos que foram implementados na Amazônia. E eu acho que, nesse momento, é a sugestão que eu reitero, né? E gostaria muito que ela fosse, pelo menos, pensada. Eu acho que nós deveríamos estar constituindo, nesse momento, né, um agrupamento, né, um comitê, não de crise, né, mas para construir aqui para São Paulo um tipo de plano Marshall, né, mas não um plano Marshall do executivo ou de um economista em particular. A Raquel colocou um aspecto muito importante. Eu, e você sabe, Mauro, minha última função executiva, eu era secretário das Relações Especiais, ou melhor, sociais da Prefeitura. E eu fiquei muito orgulhoso desse papel, porque eu acho que nesse momento, é essa visão que o governo tem que ter. Como é que nós vamos enfrentar esse novo momento, né? Essa nova economia que se vai construir, mas, sobretudo, como é que nós vamos conseguir incluir, resgatar com maior rapidez e com menor dano essa população imensa, eu diria, a maioria dos brasileiros que, nesse momento, estão desamparados e desvalidos. Não adianta você ter um PIB, só para terminar, não adianta você ter um PIB maravilhoso se as pessoas continuam sendo pobres no país. O que mede o crescimento e o respeito da população e do mundo é como é que vive a população, não a taxa de crescimento do PIB anual. O índice de desenvolvimento humano. Muito bem, vamos passar aqui para mais um tema. Eu vou dar uma acelerada, pessoal, porque o relógio está bem adiantado aqui. Vou juntar duas questões, dois assuntos num só. Primeiro, o senador Flávio Bolsonaro contratou o advogado Rodrigo Roca em substituição ao criminalista Frederic Wassef, dono do escritório onde o Fabrício Queiroz foi preso na última quinta-feira. Ontem à noite, o advogado Wassef voltou a negar, né, qualquer contato com Queiroz, sem explicar por que ele estava no seu imóvel lá em Atibaia. Deu uma longa entrevista ontem à noite para a CNN Brasil, questionado por diversas vezes, não explicou exatamente. E, segundo alguns advogados ouvidos pelo site Conjur, embora a investigação apresente uma série de evidências de que havia um esquema criminoso ocorrendo na Alerj, a decretação da prisão preventiva é genérica e pode ser derrubada em breve. Doutor Sergei, pegar aqui o final dessa segunda nota para a gente vai lá para o começo. Essa questão da prisão preventiva genérica é que alguns especialistas dizem que não tem nada de novo no pedido de prisão preventiva, não tem nada de contemporaneidade, são fatos antigos. Você concorda com esses especialistas que, por causa disso, essa prisão preventiva é genérica e ela pode ser derrubada em breve? Olha, quando a gente fala de justiça e especialmente do papel da OAB, da questão dos advogados, geralmente, quando eu sou instado a falar sobre isso, fica assim uma sensação de que eu não quero entrar nos detalhes por uma espécie de um resguardo. E é isso mesmo, eu sempre tenho essa preocupação, porque quando você tem advogado, e quem é advogado sabe disso, você não pode fazer comentários aprofundados se você não conhece o processo. O que eu posso dizer... E a ética profissional também em relação ao colega, né? Às vezes é meio estranho, e tem gente que entende, pelo fato de ter repercussão nacional, a gente estaria autorizado a fazer essa mudança, mas não existe isso na lei. Então, sempre tem que ter o cuidado e o resguardo da ética com relação aos outros advogados. O que eu vi de tudo, por conta até das notícias, eu não vi o papel da OAB, nem a OAB federal, nem a OAB estadual aparecendo ainda nesse caso. Eu vi uma nota aqui a colar. Mas aí não ver a OAB aparecer é meio pleonasmo, né? A gente já sabe que a população sempre pergunta cadê o OAB, onde está o OAB, isso já não é uma coisa assim, puxa, está causando um grande perplexidade na gente. Mas o que importa é o seguinte, a OAB Nacional encaminhou, segundo a notícia aqui que você leu, Mauro, informações para São Paulo aqui para investigar. Primeiro que isso tinha que ser resolvido aqui em São Paulo já direto, não precisava ter a OAB Nacional encaminhar. A OAB Nacional está sendo muito criticada pelos advogados das fake news, que é outro inquérito que também está sendo abordado em Brasília, que os advogados não estão tendo acesso ao processo.
Então, olha, eu falei aqui que o Brasil perde oportunidades de enfrentar as crises e sair daquele chavão de que a gente está sempre não se antecipando às tragédias anunciadas. A OAB também perde uma grande oportunidade de explicar à população o que é direito de defesa, que qualquer pessoa precisa ter essa preservação, explicar o que é prisão preventiva, se não tem perigo para o processo, se não ameaça a testemunha e se não vai fugir, a regra é a liberdade. Responde o processo de liberdade e depois, se for condenado, a prisão aí vai ser preso. Então, eu acho assim, é mais uma oportunidade que se perde para explicar um pouco o Brasil nesse momento tão importante que é o momento de justiça. Pessoal, tem perguntas aqui da nossa audiência, pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal e também aqui pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Deputada Raquel, como funciona o mandato coletivo da bancada ativista? Quem vota? Quem participa de comissões? Pergunta da Cláudia do Ipiranga. Você já destacou isso um pouquinho na nossa conversa. O que dá para falar mais? O nosso mandato, ele funciona numa zona meio cinzenta, né? Se organizar desse jeito não é permitido, não é proibido. Então, o que aconteceu foi que 9 pessoas que tinham uma trajetória dentro dos movimentos sociais se uniram para tornar aquela candidatura mais viável. Só que, pela lei, só uma pessoa pode ser a responsável, a candidata de verdade, se eleita a deputada de verdade, né? Então, nós escolhemos entre nós quem seria, escolhemos a Mônica Seixas, e ela é a única pessoa que pode, por exemplo, entrar no plenário, assinar os documentos. Então, em algumas situações que a lei exige, só ela pode estar. Mas em várias outras, que são atuações políticas, todos nós participamos e temos voz. A decisão do mandato de voto, de proposição, é coletiva e, eventualmente, no plenário, ela toma a palavra e ela passa um vídeo nosso. Então, nós conseguimos ter acesso e voz dentro do plenário da Alesp através de vídeos, embora a gente não possa estar lá fisicamente. É uma tentativa de aprofundar a democracia, uma experiência nova ainda. Tem só 3 mandatos desse no Brasil, uma provocação aí para uma tentativa de renovação dos corpos que ocupam a política. Milton Flávio, Éder Lopes, nossa audiência no Facebook, pergunta como é ou como será o que estão chamando de novo normal na vida das pessoas. É possível prever a duração dessa etapa? Pergunta o Éder Lopes pelo Facebook, Milton Flávio. Olha, é muito difícil, né? Não só para mim, mas para qualquer médico, por mais bem informado que ele seja. O que nós temos que entender é que essa nova doença ela é muito recente e nenhum de nós, ninguém sabe dar respostas. Por exemplo, eu posso ter mais de uma vez, né? A vacina, se vier, ela é duradoura. Tem mais de uma cepa. Aqui no Brasil já se falou, né? Chegou de um jeito, o Covid sofreu algumas mutações, continua sendo o Covid, né? Mas será que esses efeitos, por conta das mutações que já se sofreu aqui ou que vai sofrer em outros países, vão dar características ou vão mudar a agressividade e infectividade do vírus? Então, o que nós sabemos hoje, e isso não é novidade, é que um novo normal deverá ser construído. A intercomunicação, ou a facilidade de comunicação, de intercâmbio entre pessoas no mundo atual, faz com que a possibilidade de disseminação de patologias e moléstias se faça de maneira muito rápida, né? E há que se compor, mas eu não sei dizer para você ainda qual será o novo normal. Eu espero que seja o mais próximo possível do normal que a gente aprendeu a viver. Doutor Sergei, a Carla da Aclimação pergunta qual é o limite que separa a ação do advogado Frederic Wassef de hospedar o dele de um possível crime de obstrução de justiça. Ela deve estar levando em conta aqui o que os especialistas têm falado, que o Queiroz não é um condenado, ele não é réu sequer, né? Ele está na condição de uma pessoa investigada.
Meu caro Mauro, o colega ele esqueceu de um princípio básico que o saudoso Raimundo Pascoal Barbosa, que foi presidente da OAB, dizia: na área criminal, você tem que manter uma certa distância do cliente, não por preconceito e tampouco por desrespeito, mas para você poder exercer com plenitude, não só ética, mas uma equidistância importante para a sua atuação. Você pode ter envolvimento emocional, mas você não pode ter envolvimento pessoal com o cliente, porque você pode ter a confusão indevida entre advogado e cliente, que, aliás, é uma das grandes narrativas que ajudam a desconstruir a imagem do advogado. Nós, da área criminal, temos esse problema. Muita gente fala mal do advogado criminal porque acha que o advogado criminal está aliado ao crime, ele tem uma aproximação. E, na verdade, o advogado ele salva uma condição da liberdade de alguém acusado de um crime que tem direitos também a serem defendidos. Mas, para responder objetivamente a sua pergunta, o que resvala, o que vai definir, a pedra de toque que vai definir se o advogado tem alguma responsabilidade criminal nessa história, é uma possível investigação. Por hora, é tudo especulação. É muito estranho ele não ter dito como que o Queiroz apareceu na casa dele, mas temos que respeitar, até porque aí ele se reveste de uma condição, Mauro, diferente de outras pessoas. Ele é advogado. E quando você é advogado, você tem realmente o sigilo, que é algo importante, não é só para o caso Queiroz, é importante para todo mundo. Se amanhã alguém tiver uma acusação de sonegação fiscal, você vai querer que seu advogado seja preservado para que as suas contas não sejam defasadas. Então, tudo isso faz parte do ordenamento jurídico. Quero fazer um complemento aqui nessa pergunta, bem objetivamente, doutor Sergei, a pergunta era da Carla da Aclimação. Agora, e se o Queiroz tivesse sido encontrado na casa do advogado dele, porque o Assef é advogado do senador, parte envolvida nessa história toda da investigação da rachadinha, mas ele não é o advogado do Queiroz. Qual seria a diferença? Então, por ele não ser advogado, é que a situação pode ficar um pouco mais complicada, porque, em tese, o local de trabalho do advogado, pela lei, ele é inviolável, mas ele não é feito para proteger nenhum tipo de criminalidade. Só que o advogado tem isso na lei, repito, como uma garantia constitucional da proteção de outros valores fundamentais que nós, cidadãos, temos, que é a intimidade, a vida privada e até mesmo a estrutura do processo. Teve uma época que teve uma moda, Mauro, do Ministério Público mandar invadir escritório. Então, não precisa ter processo. Só você esperar o advogado desenvolver uma tese e manda invadir o escritório, aí pega tudo que está lá e aí acaba o processo. Não precisa ter processo penal. Então, tem que ter vários resguardos. Eu entendi a pergunta objetiva dela. Eu acho que muda sim. Muda significativamente, mas, de qualquer forma, mesmo ele sendo advogado do cliente, ele não tem o direito de esconder ninguém, muito menos o cliente. Pessoal, a gente tem poucos minutos, eu acho que talvez dê para a gente falar um pouquinho mais de um último tema aqui. O governo acumula 13 medidas para reduzir transparência oficial. E um dos aspectos aqui é tirar os dados de violência policial do Anuário sobre Direitos Humanos. Qual que é a implicação disso nesse momento que a gente tem observado de ações policiais violentas nas ruas? Milton Flávio, você fala bem rapidinho, depois cada um, para a gente encerrar. Milton? Não, eu acho que nós vivemos um momento, né, que a transparência é mais do que nunca fundamental. Eu vou me restringir aqui à área da ciência ou da área da medicina, até porque, se você não tiver uma transparência completa, você é incapaz de planejar um tratamento ou prescrever uma medida que seja adequada. Só para que a gente tenha uma ideia, o fato de você não colocar, eventualmente, a cor da pessoa, né, já é um dado que o local onde ela mora, a sua condição social, né, essa subtração desse dado, que pode parecer inócua para muita gente, ela é fundamental, né, para que quem for planejar, para aqueles que planejam o tratamento, o enfrentamento de uma pandemia, possam trabalhar com segurança e com ciência.
Raquel, bem rapidinho sobre esse tema. Eu falei aqui dessa questão da retirada da violência, dos dados da violência policial do Anuário sobre Direitos Humanos, mas tem muitas outras coisas, os próprios dados da pandemia, o atraso na divulgação, a alteração das formas de contagem. Bem rapidinho, Raquel, por favor. Esse governo ele tem um fetiche pela morte, né? Então, tudo o que piora, tudo o que mata, tudo mais do que ele, me preocupa qual que é o inconsciente nosso aqui, né, de sociedade, que fez eleger esse cidadão. Nós precisamos de muito estudo, muita FAPESP, muita psicologia social aqui, para entender comportamentos, porque isso é sério, né? Qual é esse desejo de morte, de matar, que tem a população brasileira a ponto de eleger uma pessoa que tem somente esse mote? Ele só se orienta para o que mata e para o que destrói. Sergei, alguns segundinhos. Rapidamente, que eu sei que está acabando o programa, o governo foi eleito essencialmente porque roubaram muito. Ponto. Roubaram muito, o povo não aguentou e buscou um salvador. Só que tem uma coisa, é absurdo que um presidente não se comporte como um líder e, por exemplo, permita que você tenha 2 dados de informação de mortes e vá a público, vá para a televisão dizer o seguinte, olha, vai cair o Jornal Nacional hoje e tal. Gente, presidente da República não é brincadeira, não é para ficar como se fosse num bar brigando com as pessoas. Você não pode ser presidente da República e deixar 2 índices de informações de mortos no Brasil. Olha, racismo, violência policial e tantas outras coisas não são ficções, são realidades que um governo precisa enfrentar. 5 segundos para a sua despedida, doutor Sergei. Olha, a minha despedida é retumbante em agradecer a Rádio Trianon, Fausto Camunha, Zenilda, você, Mauro, especial em estar te reencontrando. Gostei muito de ver o Milton Flávio bem. E também prazer em conhecer a Raquel Marques, que eu não sabia. Aliás, eu tampouco sabia que existia esse comandato. Estou satisfeito com isso. Eu gosto de inovação na democracia, viu? Parabéns a todos. Raquel, 5 segundos. Agradeço a conversa, agradeço o encontro e vamos nos ver mais vezes. Fico à disposição. Milton Flávio, 5 segundos. Faço minhas as palavras da Raquel, minha prima, né? E do Sergei. É um prazer estar com vocês, num programa comandado pelo Fausto, pela Zenilda e dirigido, né? Comandado verbalmente por você. Prazer. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, a codeputada estadual Raquel Marques, da bancada ativista aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e o advogado criminalista Dr. Sergei Cobra Arbex. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, que também é gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui na nossa sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, da direção-geral do programa, Fausto Camunha, o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.